Olá, Mente Fit! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Sejam todos bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui comigo. Muito obrigada a cada um de vocês. E vamos ao tema da nossa live hoje, porque algumas palavras ainda conseguem destruir o seu dia. Então já manda um aviãozinho para os amigos e vem para cá e fica ligadinho até o final para você entender muitas coisas que eu vou falar aqui hoje. E eu já quero começar com uma pergunta muito simples. Talvez ela mexa com alguma coisa aí dentro. Você já recebeu uma crítica, uma frase, um comentário, uma palavra, e aquilo estragou completamente o seu dia? Às vezes alguém fala uma coisa em poucos segundos, mas você passa horas pensando naquilo, às vezes até dias. A pessoa já esqueceu o que falou, mas você continua lembrando, remoendo. Você repassa a conversa na cabeça, pensa no que poderia ter respondido e analisa por que a pessoa falou isso. Será que ela realmente pensa isso de mim? Será que eu sou mesmo assim? E aquela frase começa a ocupar um espaço enorme dentro de você. Então escreva aqui no chat. Se já aconteceu com você, escreva, já aconteceu. Muito obrigado cada um que está chegando, sejam todos bem-vindos e já manda um aviãozinho para aquele amigo que precisa ouvir isso. Que já contou uma história para você que ficou remoendo, incomodado. Para todos sair daqui bem informados. Por que isso acontece? E hoje eu vou esclarecer sobre isso. Porque algumas palavras conseguem nos atingir tanto. E eu já quero deixar uma reflexão logo no começo. Talvez não seja apenas a palavra que machuca. Talvez ela toca em uma ferida que já existe. Porque duas pessoas podem ouvir exatamente a mesma frase. Uma simplesmente ignora, a outra pensa o dia inteiro sobre ela. Por quê? O que existe dentro dessa pessoa que faz aquela palavra ter tanto poder? Agora eu quero fazer uma pergunta. Qual tipo de comentário mais mexe com você? Crítica? Rejeição? Comentários sobre sua aparência? Comparação? Questionamento sobre sua capacidade? Alguém dizer que você não é bom o suficiente? Ou quando alguém demonstra decepção com você? Escreva aqui no chat. Eu quero saber. Qual mais identifica com você? Qual palavra que dói mais? Porque cada pessoa tem um ponto emocional que parece ser mais sensível. E muitas vezes nós nem entendemos o porquê. Imagina que alguém diga, você não é tão inteligente quanto pensa. Talvez uma pessoa ouça isso e simplesmente pense, essa é a opinião dela. E segue a vida. Mas a outra pode passar o resto do dia pensando, será que eu realmente não sou inteligente? Será que eu não sou capaz? Será que as pessoas pensam isso de mim? E começa a duvidar de si mesma. Mila, seja bem-vinda. Agora imagina outra frase. Você está muito diferente. Para algumas pessoas, isso não significa nada. Mas para alguém que sempre teve medo de não ser aceito, pode despertar. Será que não gostam mais de mim? Será que estou decepcionando as pessoas? Será que fiz alguma coisa errada? Percebe?
A frase é a mesma, mas a reação é diferente. Depende do terreno fértil dessa pessoa. Uma pessoa que tem as feridas emocionais, que não conseguiu resolver, pode se doer com essas frases. Uma pessoa que está resolvida vai ignorar e vai seguir a vida. Porque a nossa reação não depende apenas do que foi dito. Ela também depende do que aquela palavra representa emocionalmente para nós. Agora eu quero fazer uma pergunta muito importante. Existe alguma frase que alguém disse para você há muito tempo e você nunca esqueceu? Pode ser uma frase da infância, na adolescência, de um relacionamento, da família, na escola, trabalho. Talvez alguém tenha dito, você não vai conseguir. Você é muito sensível. Você nunca faz nada direito. Você não é inteligente. Como você é difícil. Não, você não serve para isso não é para você. Ou talvez alguém tenha dito simplesmente, você não é importante. E a pessoa que falou pode até ter esquecido, mas você não. Você guardou. E talvez anos depois, uma situação parecida acontece e aquela velha sensação volta. Agora eu quero perguntar, você já percebeu que algumas críticas do presente parecem despertar dores muito antigas? Se sim, escreve aqui no chat. Sim, eu já percebi isso. Porque isso é muito importante. Às vezes alguém faz uma crítica hoje, mas o sentimento parece muito maior do que aquela situação justificaria. Você sente vergonha, raiva, tristeza, vontade de desaparecer. Vontade de provar que a pessoa está errada ou até vontade de desistir. Porque isso mexeu tanto comigo. Talvez você fique pensando depois. Aquela palavra pode ter tocado em alguma coisa que já estava aí. Agora vamos falar um pouco de comparação. Essa é muito comum. Alguém diz, olha como fulano conseguiu. Você deveria ser mais parecido com ele. Seu irmão faz isso melhor. Né? Questão dos pais aqui. Essa pessoa está muito mais à frente de você. Talvez você tenha ouvido isso muitas vezes. E então você cresce acreditando que precisa estar sempre provando o seu valor. Quando alguém se destaca, você sente que está ficando para trás. Quando alguém recebe elogio, você pensa, e eu? Quando alguém conquista alguma coisa, você começa a olhar para a própria vida e pensar que não fez o suficiente. Percebe como uma frase pode alimentar uma crença? Agora eu quero perguntar, você se compara muito com outras pessoas? Se sim, escreve aqui, me comparo. E sofro muito com isso. Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Porque comparação constante pode ser muito cruel. Você começa a comparar o seu bastidor com outro palco, com o palco do outro, né? Na verdade. Compara a sua dificuldade com a conquista do outro. Compara o seu começo com o meio da história de alguém. E começa a acreditar que está atrasado. Agora pensa comigo. Talvez você tenha recebido uma crítica há anos. E aquilo fez você começar a acreditar. Eu não sou bom o suficiente. Então você cresce tentando provar que é. Estuda mais, trabalha mais, ajuda, tenta agradar mais, busca reconhecimento o tempo inteiro. Mas mesmo conquistando, ainda sente que falta alguma coisa. Porque talvez você não esteja tentando apenas conquistar. Pode estar tentando provar uma coisa para aquela voz que ficou dentro de você. Porque você
Você passa a vida tentando provar. E esta situação pode gerar uma exaustão emocional muito grande. Aí você fica tentando provar que você é capaz, que você é inteligente, que você é bom, que merece, né? Eu consigo, eu mereço. Mas eu quero fazer uma pergunta: até quando você vai precisar provar o seu valor? Agora vamos falar uma coisa ainda mais delicada. Porque às vezes alguém falou algo para você uma vez e hoje você repete isso para si todos os dias. A pessoa diz: você não consegue. E hoje você diz: eu não consigo. Está vendo que você está repetindo? Alguém disse: você é muito fraco, e hoje você pensa: eu sou fraco. É o seu inconsciente martelando na sua mente. E assim vai os elogios destruidores. Percebe? A voz daquela pessoa pode ter ido embora, mas a frase ficou. O seu inconsciente gravou tudo isso. E talvez você tenha transformado uma opinião de alguém em uma verdade sobre você. Agora pensa comigo. Que frase negativa você costuma repetir para si mesmo? Eu não sou capaz, eu sou muito velho, eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou conseguir, ou eu sempre faço tudo errado. Se você se identifica com alguma dessas frases, escreve aqui: eu já passei isso, eu já pensei isso. Porque talvez você precisa começar a questionar essas frases. Uma coisa que alguém disse sobre você não define quem você é. A opinião de alguém não é a sua identidade. Uma crítica não é uma sentença. Um erro não define a sua capacidade. Uma rejeição não define o seu valor. Que isso fique bem guardado dentro do seu coração. E agora eu quero trazer uma outra situação muito comum. Você recebe uma mensagem, a pessoa escreve alguma coisa que você interpreta como fria. Você lê, relê e lê novamente e começa a pensar: ela está brava comigo. Será que eu fiz alguma coisa que ofendeu? E você passa horas tentando interpretar aquilo. Percebe? Às vezes nem houve uma agressão, mas a sua mente preencheu os espaços vazios com aquilo que você mais teme. Isso também pode estar relacionado à sua história emocional. Porque quando existe medo de rejeição, qualquer mudança pode parecer uma ameaça. Lembra que o seu inconsciente está sempre em alerta? Quando existe medo de abandono, um silêncio pode parecer abandono. Uma crítica pode parecer uma confirmação de que você não é suficiente. Por isso, precisamos aprender a diferenciar o que aconteceu de o que eu senti que aconteceu. Isso é muito importante. Agora eu quero trazer a terapia TRG para essa conversa. Como terapeuta, quando alguém me diz uma frase: acabou com o meu dia, eu não quero simplesmente dizer: não ligue para isso. Porque se fosse tão fácil, a pessoa já teria feito. Vocês não concordam comigo? Eu quero compreender por que essa frase teve tanto poder sobre você. O que ela despertou? Que sentimento apareceu? Medo? Vergonha? Rejeição? Abandono? Insegurança? Raiva? E principalmente, essa sensação é realmente apenas de hoje? Ou ela
parece conhecida para você. Porque determinadas experiências emocionais que aconteceram no passado e não foram resolvidas podem continuar influenciando a forma como reagimos às situações do presente. Na TRG, eu busco compreender e reprocessar essas experiências emocionais que estão relacionadas aos padrões de reação. A proposta não é apagar memórias, não é fingir que nada aconteceu. É trabalhar a forma como determinadas experiências permanecem emocionalmente registradas e podem continuar influenciando a vida da pessoa. Cada história é única, cada pessoa tem uma trajetória. E o processo terapêutico precisa respeitar essa individualidade, com acolhimento, com carinho, com atenção. A TRG contribui para que a pessoa compreenda melhor esses padrões e desenvolva novas formas de responder emocionalmente às situações que ainda afetam na atualidade. É limpar todas as feridas que ainda doem. Fica a cicatriz. Mas a dor vai embora para sempre. E agora eu quero fazer uma pergunta fundamental para você refletir. Você ainda vive tentando provar que aquela pessoa estava errada? Talvez alguém tenha dito que você não conseguiria e você passou anos tentando conseguir? Talvez alguém tenha dito que você não era capaz e você passou a vida trabalhando para mostrar que era. Talvez alguém tenha rejeitado você. E você continua tentando ser perfeito para nunca mais ser rejeitado. Mas a minha pergunta é, e se você parasse de viver para provar? E começasse a viver para você? Isso muda completamente a perspectiva. Pensa sobre isso. Porque você não precisa construir uma vida inteira para responder uma frase que alguém disse no passado. Você pode simplesmente construir a sua vida porque ela faz sentido para você. Agora eu quero fazer uma reflexão com você. Imagina que alguém diga hoje, você não é bom o suficiente. Antes de acreditar, pergunte, isso é um fato ou é apenas a opinião dessa pessoa? Pergunte, essa pessoa conhece toda a minha história? Essa pessoa conhece tudo o que eu enfrentei? Essa opinião precisa ser transformada em uma verdade dentro de mim? Na verdade, não, né? Por isso, se questione. Antes da crença se instalar no seu inconsciente. Você pode ouvir uma crítica, avaliar se existe algo que pode aprender e deixar o restante ir. Você não precisa aceitar toda a opinião que recebe. Isso é maturidade emocional. Agora eu quero que você pense em uma frase que alguém falou para você e que ainda dói. Não precisa escrever aqui, apenas pense. Agora imagine essa mesma frase e pergunte, eu ainda acredito nisso? Talvez a resposta seja sim, ou talvez não. Mas essa pergunta já abre uma porta, porque você começa a separar o que me disseram de quem eu realmente sou. Essa diferença pode ser libertadora. Agora eu quero falar sobre algo muito importante. Não podemos controlar o que as pessoas dizem. Não podemos controlar
as críticas, nem impedir que alguém seja injusto. Ou controlar a opinião dos outros. Não podemos. Isso são coisas externas. Está fora do nosso controle. Mas podemos trabalhar a forma como essas palavras entram dentro de nós, porque nós controlamos a nossa mente. Podemos aprender a não transformar toda opinião em identidade. Podemos aprender a filtrar e deixar de ser esponja. Aprender a questionar e estabelecer limites e cuidar das feridas que ainda dói. Se você não consegue sozinho, a TRG está aí para isso. É como tirar com a mão. Em poucas sessões você se liberta de todas as feridas emocionais. Assim como vários depoimentos já de pacientes que eu estou sempre postando aqui para vocês. E agora eu quero perguntar. Eu estou enchendo vocês de perguntas hoje, né? Vocês viram? Mas é de propósito. Para você começar a observar como a sua mente funciona. Você é muito sensível às críticas? Se sim, escreve aqui no chat. Eu quero dizer uma coisa. Ser sensível não significa ser fraco. Mas quando uma crítica provoca uma reação muito intensa, pode ser importante compreender o que aquela crítica está tocando dentro de você. O que precisa curar? Onde foi instalado isso? Qual etapa da sua vida? Na infância? Na adolescência? Mas tem algo para resolver aí. Porque talvez o problema não seja simplesmente eu sou sensível demais. Talvez exista uma história que precisa ser compreendida. E agora eu quero fazer uma pequena reflexão com você. Ivete, seja bem-vinda. Pense em uma situação recente em que alguém falou algo que te machucou. Agora pergunte, o que exatamente doeu? Foi a frase? Foi o tom? Foi a pessoa? Ou foi aquilo que você passou a acreditar sobre você depois de ouvir? Essa pergunta é muito poderosa. Porque às vezes o sofrimento começa depois da frase. Talvez seja verdade. Porque começamos a repetir. Aí você começa a acreditar, talvez eu seja mesmo assim. Talvez eu não seja o suficiente. E então a palavra passa a morar dentro da nossa cabeça. Você não precisa continuar carregando tudo aquilo que alguém colocou sobre você. Uma palavra pode marcar uma história, mas ela não precisa definir o seu futuro. Guarda isso. Porque talvez você tenha passado anos acreditando em uma frase que nunca deveria ter se tornado uma verdade. Agora eu quero perguntar, se você pudesse apagar uma frase negativa que alguém disse para você, qual seria? Não precisa escrever aqui, só pensa nela. E agora imagina substituir por eu escolho não carregar isso como verdade. Não significa negar o que aconteceu. Significa escolher não permitir que aquela frase continue definindo você. Isso é diferente. Agora já estamos chegando ao final da nossa conversa. Talvez tenham dito coisas que você nunca esqueceu. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Você sobreviveu a todas essas palavras. E hoje você pode começar a construir uma voz diferente dentro de você. Uma voz que diz, eu consigo aprender. Eu posso recomeçar. Eu não preciso agradar todo mundo. Eu não preciso provar o meu valor o tempo inteiro. E agora, me responda aqui no chat. Eu escolho não carregar mais. Se essa mensagem tocou você.
escreva: eu escolho não carregar mais. Se você for assistir essa live depois, escreva lá também nos comentários. Aí eu vou perceber que você assistiu até o final. Escreva lá, vou gostar de ler. Eu escolho não carregar mais. E já aproveita e compartilha com amigos, compartilha com alguém que carrega dentro de si palavras que ouviu há muitos anos. Talvez essa pessoa precise lembrar que aquilo que alguém disse sobre ela não precisa ser a verdade que ela repete para si mesma todos os dias. Meu nome é Claudete Vanin e sou terapeuta Master TRG. Se você ainda não me segue, aqui no Instagram é @Claudete Vanin. Se inscreva também no YouTube para acompanhar meus conteúdos sobre saúde emocional e terapia TRG. Se você sentir no seu coração que é o momento de você cuidar melhor de você, já tentou sozinho muitas coisas, mas tem umas feridas, tem algo ali, os cadeadinhos que está limitando de você seguir a sua vida, me chama no direct e faça uma consulta gratuita e me conta um pouquinho da sua história, para saber se tem como eu ajudar você. A terapia é tudo online, é uma terapia breve, mas é profunda, ela vai na raiz do problema e limpa todas as dores e feridas emocionais. E para fechar nosso encontro de hoje, eu quero deixar uma última frase para você guardar. Nem toda palavra que chegou até você merece continuar morando dentro de você. Algumas palavras você pode aprender com elas, outras você precisa deixar ir. E algumas feridas precisam ser compreendidas e reprocessadas para que essas palavras finalmente percam o poder que tiveram sobre você. Cuida da sua mente, cuida das suas emoções, cuida da sua história. E lembre-se, você não é aquilo que disseram sobre você. Você é muito maior do que qualquer palavra que um dia tentou definir quem você seria. Que Deus abençoe você, a sua família e o seu caminho. E obrigado a cada um de vocês que me acompanhou aqui. E nos vemos amanhã, às 19h07, aqui no Instagram. Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau, tchau.